Beleza, pessoal? Começando então mais uma aula aqui. Hoje vou falar a respeito de eletroacupuntura. Essa aula é especial para médicos acupunturistas que têm vontade de começar a trabalhar com eletro e tem uma dificuldade aí. Então vai ser útil com certeza uma teoria básica e a gente também vai falar muito a respeito de prova de título de acupuntura, TEAC. Então, para quem estiver prestando aí o TEAC, for prestar, vou dar muitas dicas boas aqui e vocês vão chegar na prova com noção, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. O objetivo da eletroacupuntura é prover estimulação elétrica dos pontos de acupuntura e potencializar os efeitos da agulha. Então a gente sabe que a agulha já tem um ótimo efeito e se a gente usar a eletroacupuntura, esse efeito pode ser ainda mais eficaz. A gente tem algumas frequências que podem ser usadas aí e cabe ao médico optar por uma ou outra dependendo do que ele quiser estimular. Importante a gente saber que a baixa frequência ela vai envolver aí 2 a 10 Hz, a alta frequência vai envolver 30 a 100 Hz e existe uma frequência que fica aí no meio do caminho, que é a intermediária, que seria relacionada a 10 a 30 Hz. Mais para frente a gente vai ver indicações de cada uma. Por enquanto, a gente tem que lembrar quais são os opioides endógenos. Então, os opioides endógenos são aqueles que o corpo humano produz para inibir a dor. Então, o nosso corpo tem um mecanismo de defesa onde ele percebe a dor e busca inibi-la, e ele produz alguns opioides para a gente parar de sentir dor. Quais são eles? São a encefalina, a endorfina e a dinorfina. Dado importante aqui para a gente lembrar é que o efeito analgésico dos opioides ele ocorre devido à atuação em alguns receptores do sistema nervoso central, entre eles os receptores Mi, Delta e Kappa. Vocês podem notar que cada receptor desse tem uma afinidade maior por algum dos opioides. Então, no caso, o Mi tem mais afinidade por endorfina, o Delta por encefalina e o Kappa por dinorfina. Entre eles, o mais efetivo na analgesia é aquele que tem a maior afinidade pela endorfina, que é o Mi. Muito bem. Vale a pena lembrar também que o mecanismo de ação da acupuntura ele é opioidogênico. Então, olha só que interessante. Toda vez que eu faço um agulhamento com agulha, ou faço uma estimulação com calor, ou mesmo com ventosa, ou com massagem, toda vez que eu estimulo o sistema nervoso periférico, o cérebro recebe essa resposta e tende a produzir opioides. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais aprofundado sobre isso, vocês podem aqui no canal ver dois vídeos a respeito de mecanismo de ação. Como o tema era complexo, eu dividi a aula em duas partes. Então vocês podem ver a parte de mecanismos de ação periféricos e segmentares, e na outra aula a parte suprassegmentar. E acho que vale a pena até assistir essa aula antes de ver essa aqui de eletro, porque vocês vão chegar aqui com mais noção, tá? Muito bem. Voltando para a aula, a gente sabe que o mecanismo de ação da acupuntura, então, ele é opioidogênico, e se ele é opioidogênico, os antagonistas opioides fazem com que a acupuntura, a agulha, pare de fazer efeito. Os que a gente conhece que são mais utilizados são o naloxone e o naltrexone, sendo o naloxone de curta duração e o naltrexone de longa duração. Beleza. Outra coisa que tem que lembrar é que os opioides eles agem abrindo os canais de potássio e inibindo a abertura dos canais de sódio. E assim eles causam uma hiperpolarização da membrana, uma redução da excitabilidade neuronal, e então eles levam a uma menor liberação de neurotransmissores envolvidos na dor. Vocês percebem que tudo é a nível celular que acontece. Beleza. Voltando então para a aula, que a gente estava fazendo alguns adendos importantes, vamos lembrar a baixa e a alta frequência. Baixa frequência é de 2 a 10 Hz, alta frequência é de 30 a 100 Hz, e a baixa frequência vai liberar encefalina e endorfina. Então vocês têm que lembrar que baixa frequência
libera opioides começados com encefalina e endorfina. Beleza? Qual que sobra então? Sobra a dinorfina, que é liberada em alta frequência. A gente ainda tem mecanismos de dor não opioides. E então o corpo ele tem ainda um mecanismo onde ele inibe a dor sem usar os opioides. E, no caso, libera então, por exemplo, serotonina. E aí a alta frequência também vai liberar serotonina, então, que é um mecanismo de dor não opioide. Muito bem. Além né, dessa liberação aí de opioides e não opioides, a gente ainda tem liberação de neuromoduladores em baixa frequência e de corticosteroides. Ou seja, é a acupuntura agindo contra doenças crônicas e quadros autoimunes. A alta frequência também causa liberação de neurotransmissores, como por exemplo a dopamina. Também atua no gate control, que é o controle do portão, e também libera a substância P, que é um mecanismo inflamatório local de inibição da dor. Falando aqui sobre gate control, a gente vai abordá-lo rapidamente, porque a gente já abordou esse tema na aula de mecanismos de ação e eu só vou relembrar. Então, a gente tem fibras nervosas que conduzem estímulos sensitivos sob a pele. Essas fibras nervosas têm vários calibres e elas podem ser mielinizadas ou não mielinizadas, sendo que as fibras mielinizadas são as fibras do grupo A, como a A-alfa e a A-beta. Essas duas, vocês podem ver aqui na imagem, que são as fibras mais gordinhas que a gente tem. Então aqui, ó, fibra A-alfa, fibra A-beta e vocês veem que elas são bem gordinhas e bem mielinizadas. Elas formam um sistema não leminiscal e são responsáveis pela sensação tátil. Elas têm diâmetro grande e, por serem mielinizadas, elas têm uma alta velocidade de condução com um baixo limiar de excitação. Ou seja, qualquer pequeno estímulo faz com que elas funcionem. A gente também tem um grupo de fibras não mielinizadas ou pouco mielinizadas. No caso aqui, a fibra A delta é pouco mielinizada. Ela tem mielina sim, mas ela é bem magrinha. E a fibra C nem mielina tem, tá? Elas formam então o sistema não leminiscal e são responsáveis pela transmissão de estímulo da acupuntura e da dor. Quem transmite dor é a fibra C. E quem transmite o estímulo da acupuntura é a fibra A delta. Então tá aqui, ó. A delta e a dor é transmitida pela fibra C. Elas são de diâmetro pequeno, baixa velocidade de condução e alto limiar de excitação. Ou seja, precisam de um baita estímulo para começarem a funcionar. Ainda sobre a teoria do portão, o portão ele vai agir através de um estímulo de receptores não nociceptivos, tá? E aí você estimulando eles, você causa uma inibição da transmissão do impulso doloroso. Esse desenho está bem bagunçado para quem chegou agora e não viu a aula de mecanismos de ação. Para quem já viu, vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Estou aqui desenhando em cima da fibra C. Toda vez que algo me fere, a fibra C transmite esse impulso para a substância gelatinosa. A substância gelatinosa transmite esse impulso para as células da AVD e sobe o trato espino-reticular para levar a informação de dor até o cérebro. Beleza. Qual que é o objetivo aqui então? O objetivo é estimular ou as fibras A-beta ou as fibras A-alfa para, dessa forma, chegar por outra via lá no cérebro. Olha lá como ela sobe pela coluna dorsal. Essa via chega no cérebro mais rápido do que o estímulo levado pela fibra C, porque a fibra C tem uma transmissão lenta. Então, dessa forma, eu inibo a dor, porque a informação das fibras A, alfa e a beta chegou mais rápido no cérebro. Tá? E a gente na eletro usa a alta frequência para induzir fibras grossas.
principalmente fibra A beta, com TENS e tal. E então a gente acaba ajudando também a inibir a dor através do portão. Fecha o portão da dor. Muito bem. Continuando, a gente tem que saber sobre o aparelho que a gente vai usar. Então, tem um monte de características que envolvem o aparelho e quais parâmetros se usa, e a gente vai começar a entender um pouquinho agora. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual corrente que estar sendo aplicada por esse aparelho. Então, existem dois tipos de corrente possíveis e os aparelhos antigos, em geral, usavam essa corrente aqui, ó. Pera aí. Essa corrente aqui, ó, a galvânica, tá? Só que a gente não deve usá-la, e vocês já vão entender por quê. A corrente galvânica, ela é contínua, ela é monofásica, é unidirecional e ela deve ser usada no máximo na técnica Ryodoraku, que é uma técnica japonesa que faz uma aplicação por aproximadamente 10 segundos. Aí pode usar. Dependendo da sua intensidade e duração, essa corrente pode levar à eletrólise dos tecidos em volta da agulha e até a quebra da agulha. Então, assim, a gente evita a galvânica e dá para tranquilizar com relação ao seguinte: os aparelhos mais modernos hoje usam obrigatoriamente corrente alternada, que tem um pulso bidirecional, então ela é bifásica, e em ambos os sentidos. Então a gente vai do positivo para o negativo e na onda seguinte a gente inverte e vai do negativo para o positivo. Dessa forma, o agulhamento fica muito mais seguro e o eletro também. Segundo item que a gente vai analisar é o formato de pulso ou de onda. Então a gente sabe que uma onda elétrica tem duas fases. Então, ó, a primeira fase eu estou desenhando aqui. Aí quando ela cruza aqui para baixo, começa a segunda fase. Tá? Duas fases, igual eu mostrei agora, equivalem a dois semiciclos ou um ciclo. Então, uma onda é igual a um ciclo. E um ciclo é igual a um pulso elétrico. Então, um pulso elétrico é igual a 1 Hz. Eu sei que é muita explicação, mas resumindo, aqui, vamos olhar aqui embaixo. Eu tenho 1 Hz e 2 Hz. Teve duas ondas completas. Na de baixo, eu tenho 3 Hz e por aí vai. Qual que é o formato de onda que a gente deseja sempre? A gente tem que desejar sempre uma onda quadrada e bifásica, porque esse tipo de onda vai desencadear o efeito desejado e ele vai usar uma corrente baixa para isso, então acaba sendo mais seguro também. Terceiro item que a gente tem que analisar, a gente tem que ver a polarização. Então a gente vai preferir qual? A onda polarizada ou a onda não polarizada? A polarizada é uma corrente direta, então a gente evita. A gente prefere usar a onda não polarizada, que em geral deve ser bifásica. Então ela também vai trazer mais eficácia e segurança para a gente, tá bom? Quanto à largura do pulso e duração, a largura da baixa frequência, em geral, vai ser de 400 a 600 microsegundos e da alta de 100 a 400 microsegundos. Aqui eu paro para fazer um adendo a respeito das cores que eu estou usando no slide. Não sei se vocês repararam, mas eu estou usando a baixa frequência em cor laranja e a alta frequência em cor azul. Ela traz uma sensação de trepidar, de pulsação ou de contração. Ela é estimulada através do tato grosseiro, tem um alto limiar excitatório e geralmente quem transmite a baixa frequência são as fibras A delta. Continuando com a alta frequência, a sensação já é diferente, porque a alta frequência ela traz muitos pulsos. Então, a sensação é de formigamento, parestesia e zunido. Elas vão estimular fibras do tato fino, tem um baixo limiar excitatório e elas estimulam as fibras A beta, são aquelas mais grossas. Quanto à intensidade da corrente, a gente vai ter que ajustar essa de acordo com a sensibilidade de cada paciente. Então a gente sabe que se eu for usar
a eletroacupuntura com agulha, eu vou usar uma intensidade menor. Porque, olha só que interessante, a pele, ela tem aí um, uma barreira. E essa barreira impede grande parte da eletricidade de passar. Se eu for usar o TENS, que está explicado aqui no desenho, ó, então o TENS, que são aqueles eletrodos grudados na pele, o TENS, ele tem que vencer a barreira da pele. Então a gente usa uma frequência maior. Com a agulha que já venceu a barreira da pele, a gente usa então uma intensidade menor, tá? E mesmo assim, vai variar de paciente para paciente e ele vai te dizendo quanto que ele tolera. Só para vocês terem uma noção, um desfibrilador, quando a gente usa a potência máxima dele de 360 joules, ele vai aqui dar uma corrente de 80 amperes. Aqui em cima, nós estamos falando de miliamperes. Tá? Então a chance de dar algum problema é muito pequena. Mas, quando nós formos ver a contraindicação, nós vamos citar novamente a intensidade aqui. Muito bem. Então a gente sabe que o aparelho, né, a maioria dos aparelhos tem 8 canais. Tem aparelhos de bolso que são menores, que tem 2, 3 canais, mas os padrões têm 8. E eles estão desenhados aqui então na imagem. A gente vai aumentando a intensidade lentamente até que o paciente sinta o estímulo e tolere o estímulo. Uma coisa interessante aqui a ficar ligado é que após 10 minutos, por causa de uma acomodação sensitiva, o paciente pode parar de sentir o estímulo. E aí, nesse caso, vale a pena voltar para a sala e aumentar um pouco a intensidade de corrente. Muito bem, continuando agora com a frequência elétrica. Lembra uma coisa, vamos lá, me fala aí, turma. A frequência alta é de quanto a quanto? Isso, é de 30 a 100 Hz. Parabéns, muito bem. E a frequência baixa vai variar de quanto a quanto? Boa, 2 a 10 Hz. Então vamos lembrando várias vezes, porque eu sei que a gente aprende na base da repetição. Então vamos lembrando, vamos repetindo. Tá? Quanto à frequência, agora a gente vai entrar num tema aí um pouquinho mais complexo, porque existem muitas formas de se programar o aparelho em relação à frequência elétrica. Tá? De maneira geral, a gente tem 3 opções, mas dá para fazer aí uma bela de uma mescla e aí seria uma corrente avançada. De qualquer forma, eu vou exemplificar para vocês cada uma, começando pela denso dispersa, que também pode ser chamada de mista. Essa aqui, ó. Então, a denso dispersa, eu dei um exemplo aqui, ó, onde a gente usa um tempo de ação de 3 segundos em alta frequência, seguido de 3 segundos em baixa frequência. Essa é a frequência mista. Ela alterna duas frequências diferentes. Tá? Quando a gente vai fazer a programação burst, a gente também vai ter duas frequências diferentes. Só que ela é chamada também de intermitente porque a gente tem uma frequência seguida de zero, onde não tem nada atuando. E aí mais uma frequência x seguida de zero. Vocês veem que eu usei aqui 2 exemplos de burst, porque a gente também pode alternar, por exemplo, uma frequência baixa com zero, e não uma frequência alta como aqui em cima. Tá? Para terminar, a frequência aqui, ó, constante, né, que a gente também chama de contínua, é aquela que continuamente vai dar o estímulo sem pausa ou sem mudar a frequência. Tá? Ela também pode ser aqui, ó, em baixa ou alta intensidade. Beleza. Então a denso dispersa, ela pode ser feita a combinação de tudo que é G. Aqui eu usei a primeira aqui, ó, eu usei 100 para 2. São 100 pulsos para 2. Tá? Ou você pode usar 60 para 2, ou 100 para 10, ou 60 para 10. Vai de acordo com a sua imaginação e com a sua indicação. Para que eu uso essa frequência denso dispersa? Ela é muito útil para tratar dores agudas e crônicas. E aí a dor é a principal indicação dela. Porque lembra uma coisa? Frequência, aqui ó, olha só. Que eu estou liberando encefalina e endorfina na baixa frequência e dinorfina na alta.
A encefalina e a endorfina, elas têm uma longa ação. Longa ação. Ou seja, até 72 horas de ação. Mas, em geral, elas não começam a agir logo que eu fiz a estimulação. Elas demoram um pouco, tá? Elas demoram até um dia para começar a agir. E aí é onde entra a dinorfina, que tem uma ação curta. A ação da dinorfina é de 24 horas, mais ou menos. Então ela vai atuar nas primeiras 24 horas. Aí, olha só o raciocínio. Você usou a alta e a baixa frequência. Assim que você usa alta frequência, você já libera a dinorfina, que atua nas primeiras 24 horas. E aí, quando ela estiver acabando o efeito dela, começa a agir a encefalina e a endorfina. E aí, você tem uma ação por mais 2 a 3 dias. Olha só que bonito. A denso-dispersa vai causar pouco dano tecidual, pouca fadiga sináptica e, se eu puder usar entre 20 a 30 minutos, é legal. Porque aí você tem uma ação boa. Quanto ao burst, mesma coisa. Você pode usar ou em alta frequência com zero ou em baixa frequência com zero. Eles são uma alternativa no tratamento, mas aí você vai acabar sempre escolhendo, né, por estimular ou encefalina e endorfina ou dinorfina. Lembrando que o burst tem um espaço vazio aqui, ó. E esse espaço vazio, onde não tem estímulo, é para a gente evitar a sobrecarga tecidual e o dano tecidual, tá? Então isso até foi perguntado para a gente na prova de título em 2019. Por que, que o burst tinha um gap sem estímulo? E é por isso, a gente quer evitar então a fadiga e o dano tecidual. Ele também é uma alternativa então para tratador, ó, leva a pouco dano tecidual e pouca fadiga sináptica. Também dá para usar por 20 a 30 minutos. A frequência constante, ela pode ser de alta intensidade, de baixa intensidade, mas ela vai ser muito eficaz quando a gente quiser tonificar alguma musculatura. Então, podemos usar na paralisia facial. Sempre usando, claro, do lado afetado, porque eu quero tonificar a musculatura, né? Só que ele causa maior dano tecidual e maior fadiga sináptica. Então, o tempo máximo vai ter que ser 10 minutos. Assim a gente evita isso, tá? Olha só um exemplo aqui, ó, de agulhamento na paralisia facial, tá? Então a gente vai posicionar os eletrodos nesses pontos que estão indicados aqui, ó, e vai usar em tonificação, ou seja, em 2 Hz, frequência contínua por no máximo 10 minutos. Não vou me ater muito a isso, porque em breve a gente vai ter aula disso no canal, então vai ser só realmente para como servir de exemplo para vocês. Continuando a respeito do aparelho, a gente tem que saber o tempo de estimulação que a gente precisa, né, dar. Então, geralmente, eu já dei uma exemplificada para vocês, mas o que eu quero bater na tecla agora é isso aqui, ó. A estimulação prolongada pode liberar a liberação de colecistoquinina, que é um antagonista endógeno dos opioides. Lembra que a gente estava todo feliz porque a acupuntura liberava opioides endógenos? Aí você faz uma eletroacupuntura e fala assim, eu vou deixar por 1 hora, o cara vai ficar bem pra caramba. E o cara sai pior, porque depois de tanto tempo fazendo eletro, liberou colecistoquinina, que é um antagonista então endógeno opioide, e aí você tinha liberado um monte de opioides para parar a dor, e essa colecistoquinina inibiu todos eles. E aí a dor piora. Então não vai nessa não. Usa o tempo bonitinho adequado. Geralmente a gente vai usar então 20 minutos para frequência denso dispersa ou burst, tá? E no caso de dor crônica, dor miofacial, dor neuropática, inflamatória, modulação neural, distúrbio funcional e homeostase fisiológica. A gente vai usar 10 minutos no caso da frequência contínua, como eu já pontuei, principalmente para estimular quadros de paralisias. E você pode usar até 30 minutos de alta frequência para estimular o portão, ou para uma dor aguda, ou visceral, ou até mesmo Parkinson. Tá? Você vê que em geral é de 10 a 30 minutos. Quanto à escolha se é percutânea ou transcutânea,
Aí vai de cada um, tá? Tem gente que gosta mais da agulha, tem gente que gosta mais do TENS, e aí fica essa opção. T de transcutânea, P de percutânea, que é a agulha, beleza? Contraindicações. Nós temos que evitar o tórax, evitar regiões do seio carotídeo e não usar importadores de marca-passo. Além disso, a gente também tem que evitar todas as contraindicações usadas na acupuntura clássica, como, por exemplo, imediações do útero gravídico, óleos e mucosas, tecidos infectados ou lesões teciduais, zonas de anestesia ou de hipoestesia e paciente mal alimentado. São coisas que a gente evita, viu, pessoal? Então, assim, a gente sabe que a corrente é muito baixa e existem trabalhos incluindo aqui, ó, por exemplo, já teve um grupo, se não me engano foi na Índia, que fez uma anestesia para otorrino, estimulando com eletro o ponto estômago 9 ou IG18. Eu lembro que era próximo ao seio carotídeo. E eles usaram uma baixa frequência e não tiveram nenhum problema. Tem gente também que já fez a eletroacupuntura próxima ao tórax sem nenhum problema, tá? Mas assim, para que usar? Entende? Então a gente tem tanta opção dentro da acupuntura, não precisa usar eletro sempre. E aí a gente então evita de usar essas indicações aqui. Complicações que podem acontecer. Pode ter o encurvamento de agulhas ou mesmo causar a quebra das agulhas por causa de uma contração muscular. E dano que antigamente existia e hoje já é bem raro de se ver é dano por corrente galvânica, porque hoje em dia realmente os aparelhos já estão vindo mais atualizados. Bom, como é que eu vou começar a agulhar esse paciente? Então, a primeira coisa que tem que fazer é sempre explicar o procedimento. Isso serve para qualquer procedimento, né? Então, a gente explica bem, e se o cara não entender, você explica de outra forma, aí, até que ele entenda, e você vai ter que obter o consentimento dele para isso. A gente limpa sempre a área que vai ser trabalhada com algodão e álcool, posiciona as agulhas de acordo com as partes do corpo que a gente quer estimular. Então aqui vocês reparem que eu desenhei algumas agulhinhas bem grossinhas, que é para dar para enxergar, tá? Estou querendo tratar um joelho aqui, viu? E você checa a voltagem do aparelho e liga ele na tomada. Olha que desenho bonito que eu fiz da tomada. Aí você vai conectar os eletrodos que você quer. E aí não existe um padrão para conectar, mas existe bom senso. Então eu coloquei aqui, ó, essa linha verde aqui, ó, nessa agulha que está no heading. Aqui eu coloquei esse outro eletrodo aqui, ó, no VB34, tá? Aqui, ó, essa linha amarela agora eu coloquei no estômago 35 e no estômago 36. Então foi essa a minha ideia de conexão. Estou usando 2 fios, que tem 4 saídas. Dica boa: sempre fixar o jacaré próximo da base da agulha, próximo à pele. Nunca deixar no cabo da agulha, tá bom? E aí, outra dica boa é fixar com esparadrapo ou no lençol ou na própria pele do paciente. Porque com a contração muscular, em geral, as agulhas podem cair. Isso me aconteceu na primeira vez que eu fiz eletro. A maioria das agulhas, quando eu cheguei, estava tudo caída pela contração. A gente tem que se certificar de que todos os botões de controle estejam em zero. E outra coisa boa que você pode fazer é quando você acabar de usar, já zerar, né? E se você não zerar, o que vai acontecer? Quando você ligar o aparelho, o paciente vai tomar um baita susto. Então evita. E a gente tem que ligar o aparelho neste botão e iniciar a programação que deseja. Nós vamos dar sequência na aula com um vídeo que eu gravei prático a respeito de cada frequência, como programar cada frequência no aparelho. E é com você, André. Simbora, meu querido. Beleza, pessoal? Então, começando esse vídeo para explicar as 3 programações de onda que a gente vai fazer no aparelho de eletro. Então, ó, eu já liguei o aparelho aqui nesse botão.
tá? E aí eu vou começar então a programação. Então eu vou apertar aqui o botão de selecionar, tá? E aqui, ó, ele vai dar uma primeira opção para a gente. Escolha opção, programar memória. Então eu vou selecionar, vamos programar. Qual tecla de memória que eu vou escolher? Eu posso escolher qualquer uma. A, B, C, D, E, F, G, H e J. Qualquer uma dessas eu posso selecionar. Então eu vou escolher a tecla A. E aí, em sequência, ele me dá quais saídas eu devo selecionar. Então se eu quero selecionar de 1 a 4 ou de 5 a 8, tá? Eu vou selecionar aqui no caso, ó, eu posso escolher ó, 1 a 4, 5 a 8 ou todas. Eu vou escolher aqui para programar saídas de 1 a 4. Então eu coloco selecionar. Isso é uma opção minha, não é padrão. Escolhe o que você quiser, tá? E aí eu vou ter que escolher o formato de onda. Então eu posso escolher ou burst, ou mista, ou avançada, ou contínua. Aqui a gente vai focar em 3, que é a contínua, a burst e a mista, tá? Então vamos começar pela mista que já está selecionada aqui. A mista também é conhecida como frequência denso dispersa. E ela vai ter então 2 frequências que nós vamos selecionar. Então eu selecionei aqui, aí eu vou ter que selecionar a F1. Eu quero colocar na F1 2 Hz. Então eu coloquei aqui 2 Hz. E o tempo de F1, no caso, eu vou escolher 5 segundos, mas eu posso escolher 4, 3, como eu quiser. Então eu vou escolher 5 segundos. No caso da mista, eu tenho que escolher também a frequência 2. E aí a 2 eu vou escolher 100 Hz. Então eu quero fazer uma frequência mista ou denso dispersa de 2,100. Então tá aqui, ó, 100 Hz. Tá? Selecionei. E o tempo de F2 que eu quero também é de 5 segundos. Tá? Então eu quero que F1 e F2 tenham o mesmo tempo de duração de 5 segundos. Qual que é o tempo de aplicação? Pode escolher, ó, 20, 19, eu quero 20 minutos. Então está aqui selecionado. Gravar dados, eu quero gravar os dados. Então ele gravou aqui. E para iniciar, primeira coisa que eu tenho que ver é se todos esses estão no zero, tá? Se todos esses estiverem no zero, eu aperto aqui o botão iniciar. E ele começa a agir. Lembrando, ó, aqui ele está piscando, ó. Então ele está piscando, aí daqui a pouco ele vai piscar pouco, aí depois ele pisca de novo, e isso significa que está funcionando como eu quero, tá? Muito bem, vamos cancelar aqui e eu vou mostrar como programar as outras frequências. Continuando, eu já liguei o aparelho de novo nesse botão, vou começar então a selecionar, vamos programar a memória. Qual tecla de memória que eu vou escolher agora? Vou escolher a B. Todas as saídas? Não, escolher de 5 a 8 agora. Vamos mudar. Forma de onda. Então a mista eu já programei. Agora eu vou programar a onda contínua. Qual que é a frequência que eu quero de onda contínua? Eu quero 2 Hz de onda contínua. Então tá certo. Posso escolher 2,5, 3, 6. Vamos escolher 10, vai para mudar. 10 Hz de onda contínua. Tempo de aplicação dessa onda contínua. Eu quero que seja aplicada por 10 minutos. Onda contínua não é bom a gente aplicar por muito tempo, então 10 minutos tá bom. Gravar dados? Sim, pode gravar. Muito bem, então a onda contínua é mais simples de selecionar, porque eu só preciso selecionar uma onda, né? Então tá aqui. E aí quando eu testei e vi que todos estão no zero, tudo no zero aqui, aí eu inicio a onda. Tá? Essa frequência de onda eu usaria, por exemplo, numa paralisia facial, para tonificar o lado que está paralisado. Beleza? Explicação do terceiro tipo de onda. Vamos programar a memória aqui, ó, na letra C dessa vez. Todas as saídas? Então agora vamos todas as saídas. Tá? Forma de onda. Já fomos com a mista, já fomos com a contínua, agora vamos com o burst. Tá? Então eu vou ter que escolher a frequência F1 do burst. Eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, 5 Hz. Tá? Tempo de F1, quero 5 segundos. O burst é uma onda que tem um estímulo seguida de repouso. Então, qual que é o tempo de repouso que eu quero? O repouso vai ser 0 Hz. Qual que é o tempo de repouso que eu quero? 5 segundos. Por quanto tempo eu vou aplicar esse burst? Por 20 minutos. Gravar dados? Vamos gravar. Então, pronto. Eu gravei aqui, ó. Na memória A, a onda mista, na memória B, a onda contínua e na memória C, o burst. E aqui aperta para iniciar. Então, ele vai piscar de acordo. Reparem que os dois lados estão piscando.
E é porque eu selecionei para sair nos canais de 1 a 8, tá? Então é por isso que ambos piscam. Tá? Aqui eu vou desligar. E tem um quarto tipo de onda, que esse aqui acho que não vai precisar saber para prova nenhuma, tá? Então é uma onda que você vai selecionar de acordo com o que você quiser programar. Então eu só vou mostrar aqui para vocês, mas não vou programar porque ela é mais complexa. Então vamos escolher memória D. Tá? Saídas. Eu selecionei de 1 a 4, essa forma de onda avançada, que aí você escolhe como você quiser, tá? Se vocês puderem focar aqui no desenhozinho que tem até um exemplo de onda avançada, ó, onde ele dá uma frequência grande, depois dá zero, depois dá uma frequência pequena, depois dá zero e por aí vai. Então é mais complexo aí, tá? De qualquer forma, fica aí o registro, só de curiosidade. Beleza. Então, depois que a gente programou a onda de acordo com o que a gente quer, a gente tem que avisar o paciente que vai começar a regulação da corrente. Então, a gente avisa, por exemplo, como os fios, né, são de cores diferentes, isso ajuda demais. A gente vai avisar assim, por exemplo, ó, eu vou ativar o fio verde, vou começar a fazer funcionar o fio verde. Então, o senhor vai sentir que vai estar dando choquinho em cima do joelho e na lateral do joelho. E aí você começa a regulação e vai conversando com o paciente para ver se ele está sentindo, se ele não está, se ele tolera, se ele quer que diminua ou se está bom para aumentar. A gente vai girando o botão lentamente, esperando obter esse feedback, beleza? E para lembrar, para a prova prática do TEAC, que eu sei que aqui todo mundo vai passar da teórica para a prática, a gente tem que então lembrar da corrente, que é alternada. Então, primeiro item, corrente alternada. Segundo item, a onda tem que ser quadrada e bifásica. Terceiro item, onda não polarizada. Então vamos lá. Lembra, não custa nada lembrar, vamos lá. Tem que ser corrente alternada, quadrada, bifásica e não polarizada. Beleza? Decora aí. Tem que entender o porquê. Mas na hora lá, é mais a decoreba de responder. Quanto à largura do pulso e a duração, lembrar dessas informações, lembrar o que cada frequência pode liberar com relação aos neurotransmissores, qual fibra estimula. Tá? Eu acho difícil que seja perguntado, tá? Mas para mim foi. Então, a respeito de endorfina, de encefalina, de dinorfina, vale a pena lembrar. Lembrar da intensidade da corrente, que vai variar de paciente para paciente e vai depender se você fizer o TENS ou o PENS, tá? Agulha ou eletrodo. A frequência elétrica, aí realmente acho que já foi bem explicado, não vou mais insistir nesse assunto, mas vale a pena lembrar de como o programa, como vocês já viram no vídeo que eu gravei, lembrar as indicações, tá? O tempo de estimulação vai variar então de acordo com o que a gente deseja e de acordo com a onda que a gente escolhe, e se é percutâneo ou transcutâneo. Tem que lembrar essas contraindicações, então ó, evita tórax, evita seio carotídeo, não usar em portadores de marca-passo, não usar em útero gravídico, óleos e mucosas, tecidos infectados ou lesões teciduais, evitar então áreas de anestesia ou de hipoestesia, porque elas não vão transmitir o impulso e não vai ter efeito, ou então paciente mal alimentado. Pessoal, essa foi a aula. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Vamos junto nessa. E quem quiser me acompanhar em rede social, fica à vontade. Quem quiser curtir esse vídeo, repassar para amigos que estão também nessa fase de estudo de acupuntura, eu vou ficar muito feliz. E se vocês curtirem meu vídeo, eu vou ficar mais feliz ainda. Grande abraço a todos, se cuidem e tamo junto.